Sublime Expiação, livro 2º, Passado de Sombras e Gravames, capítulo 10. A primavera reflorescerá o coração outra vez. Submetidos aos jovens mercenários a rigoroso inquérito, no qual não faltaram agressões e ameaças de mais rudes métodos, conseguiu-se minudente confissão, na qual Juliano assomava como real verdugo da casa infelicitada. Narrando com detalhes a trama de que tomaram parte, terminaram por elucidar que a condessa e sua filha encontravam-se vivas, aprisionadas em vila próxima, estando em pauta a fuga para aquela ou para a noite imediata. Ante a narração do odioso plano, os ânimos se exaltaram, e não fosse a intervenção do capitão da guarda, Tomaso teria dado cabo naquelas vidas perniciosas, tal a cólera que o dominou abruptamente. Incontinenti, os moços foram empurrados para alimar as paradas no pátio e logo se transformou em grupo encolerizado, que partiu a galope, guiado pelos estrangeiros. Frei Carmine, sem esconder a inquietação de que se via possuído, correu à carruagem que seguiu os cavaleiros. Crescente angústia assaltava o velho monge, que, não obstante acostumado às vicissitudes, pressentia reparável desgraça. Enquanto o coche sacolejava pela estrada maltratada, ele procurava o refúgio da oração, sem conseguir, porém, acalmar-se suficientemente. Meia hora depois, chegaram à casa que Juliano alugara, afastada da estrada real e em sítio discreto, cercada de árvores frondosas. Sob vozerio exaltado e imprecações sucessivas, os prisioneiros conduziram o capitão, seus soldados, Tomaso e mais alguns senhores, residentes nos arredores, ao corredor subterrâneo e à câmara onde as cativas foram deixadas ao anoitecer do dia anterior. Forçada a velha porta de carvalho, deparou-se a cena hedionda. A condessa morta estampava no semblante de ser uma máscara de indescritível sofrimento. Ao seu lado, o bandido jazia vitimado pela arma ainda cravada no peito. O sangue coagulado em derredor completava a cena, produzindo náuseas. Um pouco afastada, com o olhar esgazeado e a fisionomia embotada, Beatriz despertava da inconsciência em que caíra sem clara noção dos acontecimentos. Aqueles homens rudes, acostumados a cenas dolorosas, não puderam dominar as lágrimas. Os próprios empregados de Juliano, aliciados para o rapto, mas que não esperavam tal desfecho, caíram de joelhos. Subitamente, o clamor da revolta fez com que Tomaso o investisse contra o cadáver do Regiano e o agredisse a pontapés numa terrível explosão de vandalismo, sendo contido em sua fúria pelos circunstantes. Então, os ódios se voltaram contra os levianos mercenários. Nessa hora, esfogueado e suarento, o frade irrompeu na câmara da tragédia e, diante do horror que quase o fulminou, impôs respeito, ajoelhando-se ante os cadáveres e dando início aos ofícios pelos mortos. A seguir, tomou Beatriz com extremado zelo e, ajudado por alguns servos, introduziu-a na carruagem, expedindo ordens para que viesse uma carreta a fim de trasladar o corpo da senhora condessa Isabela de Lunardi, a ignorada Ana Maria de Régio, à sua casa. Estranho sortilégio, o austero impositivo da lei. Os dois destinos, o da mãe caluniada e roubada, ao filho por este assassinada sob estranha paixão, e o do filho que ignorava a sobrevivência da genitora, vitimado por suicídio nefasto. Arrastados para fora da casa, os jovens foram condenados sumariamente ao enforcamento, como responsáveis pela tragédia, agindo todos sob a influência da ira de Tomaso, que parecia enlouquecido. Foi, porém, novamente a serenidade cristã de Frei Carmine que impôs equilíbrio à situação, dizendo:
Não enlutemos ainda mais estes sítios, tornando-nos tão bandidos quanto estes infelizes criminosos. Entreguemo-los à justiça regular, a fim de que sejam julgados como de direito. Matá-los não fará que sobreviva a senhora. Pelo contrário, estimularíamos a desordem e nos faríamos bandoleiros, homicidas também. Cuidemos de sepultar os mortos e velemos pela menina sobrevivente. Que faremos com o cadáver do assassino? Interrogou alguém. Sepultem-no no bosque em cova rasa, respondeu o sacerdote, pois não vamos abandoná-lo aos lobos e às aves de rapina. E também a atitude de piedade cristã que devemos ter para com os inimigos, como predicou Jesus, não obstante seja um monstro como este. Voltando-se para o capitão, que parecia aguardar ordens, e considerando a impossibilidade de atitudes conexas por parte de Tomaso, o frei apressou-se a esclarecer. Infelizmente, senhor capitão, a empresa culmina em sangue, luto e dor. Peço-vos dar ao senhor governador a devida ciência dos fatos ocorridos. Iremos velar o corpo da senhora até amanhã ao entardecer, quando será inumado na capela da herdade. E contemplando os jovens que se mostravam aturdidos, concluiu: Cuidai do destino deles. Agi com serenidade e justiça. Um crime não justifica outro. De certo modo, esses rapazes são também dois infelizes, colhidos nas redes da própria loucura. Podeis ir. A noite de intermina agonia continuava atrás. Providenciou-se o sepultamento de Juliano sem cerimônia de qualquer natureza, enquanto o suicida não recebe o perdão eclesiástico. O corpo da pobre dama foi transferido para o burgo do seu falecido esposo e colocado em catafalco armado para as horas de vigília e oração. No andar superior, Beatriz continuava sacudida por crises de choro e constantes convulsões, embora a assistência carinhosa do frade e os desvelos das servas houvessem conseguido arrancá-la do alheamento provocado pelo choque para as duras, mas salvadoras realidades do sofrimento. Desarmada para as circunstâncias, não podia ela compreender as ocorrências, passando a sofrer doloroso processo de perturbação mental, que a debilitaria por algum tempo, desde aquela noite hedionda. O conde Lunardi, em espírito, acolitado pelo seu anjo guardião, seguiu os lances terríveis que se desenrolaram a partir de sua chegada à câmara do improvisado presídio. Assim, não se pôde furtar também de sofrer a agressividade doentia do moço contra a esposa e filha, caídas na armadilha do pretérito culposo, de cujos débitos deviam reabilitar-se. No momento da fúria do jovem louro, teve a sensação de que lhe se arrebentavam as resistências. A vigilância do mentor espiritual, porém, sustentou-o para o momento em que viu a esposa tombar traspassada pela afiada lâmina da arma assassina, reiteradas vezes acionada. Viu também o homicida debater-se em poder da malta de espíritos criminosos que o dominavam e percebeu que da turba infeliz, que demonstrava sede de sangue como se fosse formada por vampiros terríveis, se destacava a Grácia, a jovem umbria que, desde a desencarnação, por um mecanismo sutil da mente, se vinculara a Juliano. Sem dar-se conta da própria situação, ela boldoava inquieta e sem suficiente lucidez para compreender os tenebrosos acontecimentos que ali ocorriam. No instante em que a condessa identificou o filho, no auge da tragédia, descarregaram-se-lhes as reservas do medo e da revolta. E ante a evocação do amor, todo o passado ressuscitou, dulcificando-lhe os minutos finais na roupagem orgânica. Nem sequer lhe advieram preocupações com a filha. Sabia pela informação que recebera no desdobramento espiritual que ela sobreviveria e seria amparada. A emoção de reencontrar o filho
pouco lhe importando as circunstâncias, fez-lhe sublime lenitivo para as dores. Por isso o amara, pensou, quando viu a entrada de sua casa. Reviu o amor da juventude. O visitante era o amado de outrora, no esplendor da mocidade. Sem saber por que magia o louro viera ao seu lar e, intuída desde aquela hora do sofrimento que experimentaria, tomara a decisão de o não ver mais, poupando-se as dores que previa insuportáveis. Ao chamá-lo de filho, naquele momento extremo, a ternura de mãe atormentada arrebentou as amarras que a atavam violentamente ao corpo e, ao mergulhar na inconsciência que a desencarnação lhe produzia, foi recolhida pelo esposo fiel que a aguardava, emocionado no portal da vida nova. No regaço do amigo desencarnado, experimentou o júbilo do reencontro e o repouso capaz de acalmar-lhe as angústias e as apreensões daquelas horas de aspérrimas dificuldades. Conduzida pelo devotado esposo e pelo seu guia espiritual, a sítio diverso daquele mensageiro encarregado da libertação total dos liames físicos, ali continuaram desenovelando os fluidos e laços retentivos, a fim também de impedir o vampirismo sobre as suas vísceras, em face da presença de espíritos vulgares e doentes, participantes da tragédia múltipla. Expulso do corpo pela ruptura violenta de órgãos vitais e tresloucado, homicida autocida, sem perder em tonto a consciência, foi arrebatado pelos delinquentes desencarnados, em cuja companhia se comprazia e passou a sofrer processo de vampirização de longo curso, em que iria sucumbir inúmeras vezes para despertar tantas outras, até que o tempo, em nome da lei, lhe conseguisse experiência nova na carne, depois de processos abortivos que lhe desencadeassem as energias deletérias que o intoxicavam. Por fim, muito mais tarde, retornaria com segurança à Terra, em cenário novo, abençoado pela hanseníase, para recomeçar a luta com o nome de Lúcien. Sob sentidas comoções e demoradas preces, a vigília ao corpo da condessa culminou nas exéquias e na inumação ao lado dos despojos do esposo, na humilde capela em que Frei Carmine, ainda por algum tempo, oficiaria, entre saudoso e emocionado, com lágrimas de evocação, a filha adotiva do coração devotado. Beatrice, por longos meses, esteve dementada, despertando vezes e outras sem conseguir libertar-se da constrição mental provocada pela desgraça que a desagregava interiormente. Com as preces e a devoção do religioso, a fidelidade de Tomaso e de alguns servos e a assistência de sábio herbanário, sob a misericórdia do alto e com o abnegado concurso da genitora desencarnada, Beatrice recuperou pouco a pouco a saúde. O tempo se encarregou de dulcificar-lhe as dores acerbas e a encontrar no matrimônio, anos depois, a recuperação das energias gastas, facultando o Clandus Lunardi a dádiva de continuadores nos sítios prósperos da Faenza. A lei, por seu turno, alcançou os marranos aprisionados, fazendo-os resgatar, nos corpos jovens, os delitos da juventude insana. Na cronometria majestosa da divina lei, retornaram mais tarde as mesmas personagens ao palco das realizações humanas para o recomeço enobrecedor. Isabela tomaria o corpo de Miriam Vasconcelos, a fim de ajudar Lúcien, seu antigo filho e verdugo, a suportar as ulcerações lepromatosas, por meio das quais muito teria que expungir. O conde Lunardi ser-lhe-ia novamente o esposo afeiçoado, que precederia no berço e no túmulo, deixando-a, todavia,
investida na sublime fé espírita para poder semear estrelas pelos caminhos no exercício da iluminação das consciências. O velho amigo espiritual, igualmente, tornaria a mesma ribalta, agora na trilha do Consolador, ajudando-se e auxiliando os antigos membros da família, em busca da redenção libertadora que o futuro, por fim, se encarregará de conceder a todos nós que pretendemos seguir resolutos as pegadas do inocente crucificado, que até hoje constitui o exemplo máximo da vitória do bem, da luz e do amor de que o mundo tem notícias. Na esteira das vidas sucessivas, continuam as tramas da evolução com as suas enérgicas advertências. Em cada primavera de bênçãos reflorescem sobre os charcos das paixões os lírios da paz, cujas ramas verdejantes simbolizam a esperança que nunca nos deve faltar, mesmo quando tudo parece abismo e lodo aos nossos pés. Nessas primaveras de misericórdia reflorescem também os corações.